Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus sejam multiplicadas de forma profusa e abundante. Eu quero, nesta manhã do dia do Senhor, convidá-los a abrir a Escritura no livro de Provérbios, na poesia dos Hebreus, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 8 e até o verso de número 19. Provérbios capítulo 1, do 8 ao 19. Acompanhe aí atentamente comigo a leitura dessa porção do livro de Deus, a palavra de Deus que é inspirada, que é inerrante, que é autoritativa e deve ser a única regra infalível de fé e prática para a vida da igreja. Por ela, nós ouvimos a voz de Deus por meio do Verbo, que é Jesus Cristo, aquele que inspirou os homens por seu Espírito para que registrasse a verdade inspirada, autoritativa e inerrante da palavra de Deus. Veja Provérbios 1, a partir do 8 e até o 19. A Escritura diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando a graça de Deus, o poder do Espírito, para que Ele nos faça compreender o texto lido, que ele seja bem aproveitado por nós nessa manhã. Você que está na sua casa e que nos escuta também, curve a sua fronte agora, pois nós vamos orar, pedindo a Deus a sua graça. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, aquele que é profeta por excelência, que tem o poder de falar pelas Escrituras, e que move o seu próprio Espírito, Espírito de Cristo, a terceira pessoa da Trindade, para dispor o coração da igreja, a fim de compreender a profundidade e a beleza da revelação especial. Meu Senhor, é por Jesus Cristo, por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente para nossa salvação, justificação e santificação, que nos achegamos a Ti, ao Teu trono de graça, pois reconhecemos o Teu poder, o poder que tens de gerar vida em seres espiritualmente mortos, e o Senhor faz pela Escritura, pela exposição da verdade. Meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, ajude-nos nesta manhã a compreender a beleza da revelação que foi lida, a fim de que a nossa vida esteja mais próxima
da excelência daquilo que tu requeres de nós, como povo teu, como povo do concerto, do pacto, da aliança que fizeste com o teu Filho, no qual fomos incluídos por tua graça bendita. Aclare-nos os olhos, tire-nos as dificuldades para a compreensão da verdade da Escritura, e glorifique a Cristo na edificação da igreja e no chamado eficaz àqueles por quem Ele entregou a sua vida na cruz, a fim de que, consciente dos seus pecados e arrependidos deles, busque refúgio na graça revelada em Jesus Cristo. Por Ele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, nós temos percebido que parte dos problemas de comportamento detectados por pedagogos, por psicoterapeutas, psicólogos, pelos pais, pelos responsáveis de meninos criados na igreja, é o produto da ausência do ensino das Escrituras e o exercício da autoridade dos pais. Nós temos percebido comportamentos que saltam aos nossos olhos, de forma especial, quando avaliamos que são meninos e meninas cujo estribo e a estrutura do lar tem a Escritura como regra infalível de fé e de prática. Assim, não somente aqueles que estão inseridos na comunidade da aliança espantam-se em perceber algum tipo de comportamento, mas terapeutas também têm se escandalizado com o comportamento de meninos e meninas que deveriam ser o padrão da sociedade. Meus queridos, o livro de Provérbios nos traz alguns autores, diferentemente daquilo que muitos pensam. Alguns pensam que foi Salomão que registrou a verdade contida neste compêndio da poesia dos Hebreus. Mas devemos afirmar que, além de Salomão, que registrou esse livro do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 1, nós temos também a figura de Agur, um prosélito, e que registra o capítulo 30 deste livro. Percebemos ainda a presença no registro literário de um outro personagem chamado Lemuel, e isso está registrado lá no capítulo 31, tão conhecido da igreja. As verdades aqui contidas, meus queridos irmãos, foram registradas por volta do 6º século antes de Cristo, e você pode perceber isso, por exemplo, lendo o próprio livro de Provérbios, no capítulo de número 25, verso de número 1, quando diz: são também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Nós consideramos então, para registro dessa literatura, exatamente o período do reinado de Ezequias, como o período do 6º século antes de Cristo. Devemos compreender que Provérbios aqui, meus queridos irmãos, vem do hebraico masal, e é uma comparação ou analogia cujo propósito é o de comunicar um exemplo, um modelo ou um paradigma. Eu creio que na nossa cultura ocidental seria um dito breve ou uma aceitação ou com uma aceitação popular. Nós devemos pensar também, do ponto de vista dessa literatura, que há aqui, do ponto de vista do gênero literário, uma formulação sucinta de uma verdade, e isso também indica esse gênero literário. Devemos lembrar, pela própria leitura do livro de Provérbios, que nós encontramos aqui imagens ou figuras, alegoria, metáforas, antropopatismo, antropomorfismo, e também nós temos vasta literatura de hipérbole. Meus irmãos, de fato há uma riqueza aqui que ainda aponta para um paralelismo ou uma espécie de métrica ou rima que toma todo o compêndio dos 31 capítulos desse livro.
O capítulo 1, como nós lemos nesta manhã, nos traz uma mensagem de um pai que está preocupado com a educação religiosa do seu filho. E é assim que nós vamos perceber que nesta estrofe, ou primeira estrofe, versos 8 e 9, nós encontramos primeiro a voz da instrução do pai. Perceba comigo, verso 8 e 9 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Meus queridos, esta perícope separada para a mensagem desta manhã traz a mesma estrutura de uma redação que é exigida no Enem. Nós temos aqui uma introdução, versos 8 e 9, nós temos o desenvolvimento a partir do versículo 10 e até o versículo de número 18, e nós temos uma conclusão no versículo 19. Essa passagem lida traz na sua introdução a identificação de um pai cujo filho é compreendido como seu herdeiro espiritual. Daí todo o arcabouço de informações religiosas que está no coração desse homem, no âmago do seu ser, o desejo de transmitir para o seu filho. Então ele usa de uma expressão carinhosa quando diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Meus irmãos, os livros de sabedoria dos egípcios são dirigidos aos filhos do autor e nunca a ninguém sem relação consanguínea, diferente um pouco da nossa cultura. Parece que há uma relação de afinidade desse conceito aqui entre aquilo que os egípcios têm como valor de dedicar os livros aos seus filhos e aquilo que este pai piedoso, chamado das trevas para a luz, tem em relação à sua responsabilidade quando ele identifica que de fato o maior patrimônio que poderia transmitir ao seu pai não era em nada um patrimônio material, mas a imaterialidade de tudo quanto ele conheceu como verdade durante a sua vida. Daí essa afirmação: filho meu, ouve o ensino de teu pai. O que nós percebemos aqui, meus queridos irmãos, é que o pai está preocupado com seu filho, já que ele percebe que há uma competição pela alma daquele jovem. E as advertências subsequentes, sobretudo após o versículo 10, no desenvolvimento da passagem, vão desvendar exatamente essa voz de um pai que está preocupado em educar, em chamar a atenção de seus filhos, exercendo autoridade sobre eles. Nós percebemos então que de fato o pai está imbuído desta liderança, e ele está apontando ao seu filho o caminho que ele deve seguir. O que me chama a atenção aqui é que o pai não tem valores inerentes, mas é algo que ele recebeu como tradição, e ele tem a escritura como regra de fé e de prática, ou regra infalível de fé e de prática, e ele quer que o seu filho seja e tenha os seus valores pautados em tudo quanto ele recebeu. Mas você pode perceber comigo, ainda no versículo de número 8, que o pai, muito embora esteja a exercer a sua liderança na educação do seu filho, ele conta com o apoio daquela que é a sua auxiliadora idônea. Ele diz: filho meu, chama carinhosamente o seu filho, e diz: ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Meus irmãos, o pai identifica aqui o ensino da mãe como sendo seu, o que os coloca em pé de igualdade na tarefa da educação dos filhos. É importante pensarmos que o contexto aqui é de uma família da aliança. O pai sabe que a sua esposa é uma mulher piedosa,
ele sabe que, de fato, a sua relação com aquela mulher não se restringe apenas a um casamento do ponto de vista de contrato social, mas é uma aliança que foi firmada pelo próprio Deus. Os valores que essa mulher carrega são, de fato, valores que são oriundos da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Por isso, então, o pai identifica o ensino da mãe como sendo seus, colocando em pé de igualdade. E é importante nós pensarmos aqui que isso não anula os princípios estabelecidos dos papéis que devem ser desenvolvidos dentro de casa. Se você olhar em outras passagens, como Provérbios capítulo 2, verso 1, você vai perceber, por exemplo, que o homem continua exercendo o seu papel de autoridade. Ele se identifica como sacerdote do seu lar. Ele sabe que ele de fato é o cabeça da sua casa. Ele tem consciência que a liderança foi dada pelo Senhor a ele, e é papel dele cuidar não somente da esposa, mas também dos filhos. Provérbios capítulo 2, verso 1, nós temos aquela declaração desse homem que está imbuído do propósito de educar o seu filho, quando diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então ele volta a exercer a sua autoridade como um marido piedoso. No capítulo 4 de Provérbios, verso 1, nós vamos compreender de novo que ele está imbuído desse propósito de exercer a sua liderança no lar. Ele diz: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Então, muito embora, meus queridos irmãos, o pai identifique aqui o ensino da mãe como sendo seu, o que a coloca em pé de igualdade na educação dos seus filhos, o que nós compreendemos é que em absolutamente nada os papéis são anulados. O homem continua sendo, de fato, o cabeça, o sacerdote, a quem Deus vai pedir responsabilidade, não somente da esposa, mas também da educação dos filhos. A mulher permanece como auxiliadora idônea, aquela que o Senhor dá para o homem como um presente vindo dos céus. E eles juntos, então, assumem o compromisso da educação dos seus filhos, compreendendo a importância da imaterialidade do patrimônio recebido, o registro da revelação especial de Deus. Meus queridos, esses irmãos queridos tinham, de fato, a base e o método do ensino no livro da lei. E se vocês abrirem a Escritura, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 e até o versículo de número 9, vocês vão perceber que eles não estavam desprovidos de uma substância para comunicar aos seus filhos. Não é o ensino de filosofia, não é o produto de uma relação de afeto com conhecimento empírico, não tem nenhuma relação com a ciência, é o dogma, a verdade da Escritura, a palavra de Deus, que deve ser única regra de fé e de prática da vida de todo crente. Por isso, então, o pai, assumindo o seu papel como liderança na sua casa, acompanhado de uma esposa piedosa, chama o seu filho para orientá-lo. E nós temos aqui, nessa primeira estrofe, a voz da instrução de um pai piedoso. Deuteronômio capítulo de número 6, nós encontramos não somente a essência, mas o método que era utilizado pelos pais para discipular e educar os seus filhos, segundo o bom padrão da palavra de Deus. Veja, Deuteronômio capítulo 6, a partir do 1 diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus queridos, voltem a Bíblia lá para Provérbios capítulo 1, verso 8. Então nós percebemos primeiro uma parceria na educação dos filhos. O pai assume o seu papel como liderança, como sacerdote, como cabeça da sua casa, e juntamente com a sua esposa piedosa, crente, cujos valores são os valores da palavra de Deus, assume o compromisso de transmitir esse valor imaterial da Escritura Sagrada, da palavra de Deus para os seus filhos, pois o pai identifica o seu filho como seu herdeiro espiritual. Ele sabe que a semente a qual ele foi gerado é a semente santa. Ele sabe que o seu filho, ainda na tenra idade, recebeu o sinal da aliança, a circuncisão, e tem um pacto, tem um voto, tem uma aliança com Deus. Ele de fato fez um juramento, assumiu um compromisso. Então, dentro desse compromisso assumido, ele chama a sua esposa piedosa, e os dois então passam a ensinar o filho acerca de como eles deveriam caminhar. E o verso 2 então diz: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Meus queridos, neste verso, o pai apresenta ao seu filho dois símbolos de honra e vida que acompanharia aquele menino caso ele o honrasse obedecendo. Há dois símbolos aqui no verso 9, veja que ele fala do diadema de graça e fala também de colares ao pescoço. O diadema aqui era uma espécie de grinalda ou coroa ornamental, que são símbolos de vitória sobre o inimigo. A ideia aqui de coroa, conforme o texto, era um colar que revelava que quem utilizava vivia de modo exemplar a cumprir os ensinos dos seus orientadores. O pai então pega esses símbolos do comum, daquilo que era comum entre eles, e mostra para o seu filho que se ele fosse obediente, se ele atendesse à voz da Escritura, sobretudo no 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, ele seria coroado, ele seria honrado por aquilo que Deus o faria pela voz do seu pai na sua casa. Então, a partir do versículo de número 11, meus queridos irmãos, nós vamos para a introdução da palestra do seu pai. E ele passa agora, a partir do verso 11, a revelar a preocupação que havia no seu coração. Ele tem consciência do mundo que vivia. Ele sabe dos perigos que o seu filho estava correndo, como um jovem que era. Então, a partir do versículo de número 11, a Escritura nos diz assim: se disserem, isso é o pai chamando a atenção do seu filho, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Então vem o convite: lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Meus queridos, essa expressão se, como encontrada aqui no verso 10, se os pecadores querem seduzir-te, era tão hipotética quanto real.
É importante que se diga que a possibilidade de que o conteúdo da fala desse pai piedoso se manifestasse na experiência de vida daquele menino era muito grande. Ele tem um olhar quase que perfeito sobre a sociedade que vivia. Ele sabe, por sua experiência enquanto um homem já de mais idade, o quanto seu filho estava exposto àquelas situações que podiam retirá-lo dos valores e dos princípios que ele havia aprendido. Por isso, então, consciente de que isso poderia acontecer em algum momento da sua vida, e exercendo seu papel enquanto autoridade, enquanto sacerdote, enquanto cabeça da sua casa, ele adverte seu filho: se os pecadores querem te seduzir, então tenha cuidado, lembre-se do meu ensino, que não vem de mim, mas é o produto de um patrimônio imaterial que recebi pela aliança que eu tenho com o Deus de Abraão. Então essa ideia aqui de sedução nos mostra, meus queridos irmãos, que ninguém de fato gosta de pecar sozinho. Parece que esta é uma verdade aqui. E consciente disso, de que havia uma gangue que podia arrebatar o seu filho dos arraiais santos, do convívio fraterno da sua casa, o seu pai chama-lhe a atenção, e o texto vai nos mostrar que ele estava de fato preocupado com algumas coisas. E a primeira coisa que nós devemos, debruçados sobre essa passagem, perceber aqui no ensino, na responsabilidade que esse homem está exercendo sobre o seu filho, e que me chama a atenção, é que ele estava preocupado de que o seu filho pudesse estar caminhando com pessoas de caráter duvidoso. Ele sabe que nem sempre aquele menino estava próximo. Ele tem consciência da sua vizinhança. Ele sabe que há gangues que estão atuando ali naquele lugar, e que há pessoas que estão causando transtornos na vida social do povo hebreu. E por isso, tomado por essa consciência, tomado pelo papel que deve exercer enquanto homem, enquanto pai, enquanto sacerdote da sua casa, ele chama o seu filho e diz: tenha cuidado com quem você anda. Meus queridos irmãos, esta é a verdade da Escritura também, ainda na salmodia, agora no Salmo de número 1, quando o salmista, naquele texto tão conhecido, disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, de fato, esse pai está preocupado com que o seu filho pudesse estar caminhando com pessoas de caráter duvidoso, pessoas cujos valores não fossem os valores que ele havia ensinado ao seu menino. Por isso, exercendo a sua autoridade, por isso, compreendendo o valor de ser de fato o cabeça do seu lar, de ser o sacerdote da sua casa, ele chama a atenção do seu menino acerca que tivesse cuidado com quem ele estava andando. Aliás, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, disse que as más companhias corrompem os bons costumes. E o mesmo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 14 e até o verso 18, disse assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, de posse do texto de Provérbios capítulo 1, ainda nesse aspecto da voz da instrução do pai, nós precisamos de compreender que ele estava consciente de que seu filho estava correndo perigo.
E por isso então ele chama a atenção do seu filho: olha, se os pecadores vierem seduzir-te, tenha cuidado com quem você anda. Meus irmãos, quantos pais não sabem quem são os amigos dos seus filhos? Meus irmãos, quantos pais não cuidam de saber com quem os seus filhos estão andando? Meus irmãos, quantos pais são omissos nesse quesito e às vezes, mesmo sabendo com que os filhos estão andando, credenciam aquelas relações sem chamá-los a atenção? Este homem, compreendendo o seu papel, chama a atenção do seu filho e o adverte acerca do perigo das pessoas com caráter duvidoso. Mas ele não para por aí. Ele o adverte acerca do perigo da exposição a certas tentações. E é interessante como na narrativa bíblica nós percebemos o cuidado, o zelo deste homem. Ele sabe que a juventude é o período da nossa vida em que nós queremos nos aventurar. Ele sabe efetivamente que essas propostas, elas poderiam trazer um dano irreparável à vida do seu filho. Então ele adverte o seu filho acerca da exposição a certas tentações, mas ele segue também exortando acerca do perigo da desobediência que poderia prejudicá-lo na mesma medida que ao seu próximo. Meus irmãos, de fato, este é um homem que havia compreendido o seu papel no seu lar. Este é um homem que de fato tem a Escritura como a sua regra infalível de fé e de prática. De fato, esse homem sabe que se há alguma coisa boa que nós podemos deixar para os nossos filhos, não é um patrimônio material, mas sim um patrimônio imaterial. Os princípios, os valores da Escritura, que vão moldar o comportamento, o caráter dos nossos meninos. Nesta primeira estrofe, meus queridos irmãos, nós encontramos a voz da instrução, e o que temos aqui é a parceria do pai e da mãe na instrução do filho. E a pergunta que nos cabe é: você de fato, enquanto mulher, tem sido parceira do seu marido? Você de fato, enquanto mulher, tem infundido nos seus filhos as verdades eternas da palavra de Deus? Ao encerrarmos essa primeira estrofe, nós perguntamos: você que é homem, que é pai, que é marido, que é crente, que tem a Escritura como regra infalível de fé e de prática, você tem atentado acerca do seu papel? Você tem se devotado a aprender a Escritura para ensinar os seus filhos? Mas o texto então segue, meus irmãos, e vai nos mostrar exatamente que esse pai, ele permanece preocupado com seu filho. E o texto agora, a partir do versículo de número 15 e também o 16, nos diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Meus queridos, percebam comigo que o que nós encontramos aqui, sobretudo a partir do versículo 11, é uma segunda voz. Enquanto que a primeira voz, a voz do pai, é a voz da instrução, a segunda voz que nós encontramos aqui é a voz da tentação. E isso nos ocorre exatamente a partir do versículo 11. Perceba que as palavras utilizadas pelo pai aqui revelam a sedução dos pecadores. Ele adverte o seu filho acerca de alguns perigos que qualquer jovem corre. E o primeiro perigo aqui nessa segunda estrofe é o perigo da aventura. Nós já dissemos, meus queridos, que há de fato uma idade em que os jovens estão dispostos às aventuras mais absurdas da vida, e algumas terminam
em tragédia. O pai está preocupado com isso. Ele sabe que a adesão àquela gangue de salteadores, daqueles outros meninos que não tinham os valores que ele estava transmitindo para o seu filho, poderia inclusive ceifar a vida daquele jovem. Eu fico pensando que durante a noite esse pai piedoso se debruçava sobre o seu quarto e de joelhos clamava aos céus que guardasse o seu filho daquela gangue, daquelas companhias que pudesse eventualmente retirá-lo da sua companhia e daqueles valores que ele havia ensinado para aquele menino. Ele tem consciência, meus irmãos, que aquela idade do seu filho era de fato uma idade perigosa, e ele estava sujeito, ele estava exposto a situações que poderia culminar inclusive na sua morte. Por isso então, ele chama a atenção do seu filho, e essa segunda voz aqui é de fato a voz da tentação. É interessante como nesse estilo literário de poesia, o autor, ele consegue pôr nos lábios da gangue exatamente o sentimento que eles tinham em relação ao seu filho. Mas há um outro perigo aqui que o seu pai está preocupado. Primeiro, ele sabe que a idade do seu filho é a idade da aventura, e essa idade poderia oferecer-lhe algumas situações e que pudesse eventualmente trazer prejuízos para toda a sua vida, mas ele sabe também dos perigos do dinheiro fácil. Veja, o próprio texto diz isso. Após fazer o convite ao menino, nessa narrativa apresentada pelo pai, eles dizem: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Meus queridos, o que é interessante é que na narrativa apresentada, nesse conselho, nessa voz de instrução do pai, ele revela inclusive uma certa promessa de justiça. É como se depois do assalto, depois daquele mal que seria feito ao inocente, eles sentassem com os despojos para dividir de forma igualitária, e isso de fato era uma fonte de tentação, já que aqui há uma proposta de se ganhar dinheiro fácil. Meus queridos irmãos, o que nós compreendemos à luz daquilo que encontramos aqui, é que a ideia aqui é de que a ética do trabalho, segundo a Escritura, seria rompida. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho, ou do seu salário. A Escritura nos mostra que aquele que não quer trabalhar, também não coma. E nós encontramos, por exemplo, nesse próprio livro, esse pai piedoso, usando da ilustração da formiga, e chamando a atenção do seu filho acerca da necessidade do trabalho, quando diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por isso então, com a sua mente cheia da Escritura, compreendendo o valor do seu papel na sua casa, enquanto pai, enquanto cabeça, enquanto sacerdote, ele chama o seu menino de: tenha cuidado com o dinheiro fácil. Meus queridos, há muitos meninos nesta hora em nosso país, meninos jovens, que foram enganados por essa proposta de dinheiro fácil. Não é pouco comum nos telejornais do nosso país nos depararmos com a abordagem da Polícia Federal, que termina pegando meninos e meninas que são mulas, que estão transportando drogas. Essas pessoas, esses meninos e meninas, foram enganadas e enganados pela proposta de receberem dinheiro com facilidade, sem o labor e sem o trabalho. É exatamente isso que esse pai piedoso está vendo. Mas para isso, ele tem uma leitura completa do seu tempo. Ele sabe de fato os riscos que o seu filho está correndo. Por isso então, ele o adverte acerca das aventuras, ele o adverte acerca do dinheiro fácil, mas de fato, meus irmãos, nós vamos perceber que ele está também o advertindo acerca de certas camaradagens. Meus irmãos, fazer parte de um grupo, no caso presente aqui,
era de fato, e como continua sendo, alguma coisa que salta aos olhos da juventude. Há meninos e meninas que estão dispostos a pagar qualquer preço para fazer parte de algum grupo social. E isso faz com que muitos tenham o seu futuro e a sua vida comprometida. E isso ocorre muitas vezes porque os pais não estão atentos, primeiro, às aventuras e aos riscos da aventura que são inerentes à idade. Isso acontece porque os pais, eles não estão atentos àquilo que os meninos chegam em casa, muitas vezes trazendo, sem perguntar de onde veio. É o menino que chega com um tênis em casa, é o menino que chega com a camisa bonita em casa, é o menino que consegue comprar uma motocicleta sem trabalhar, e o pai está achando que o menino está prosperando, sem saber qual é a origem daquele dinheiro. Meus queridos, de fato, esse pai é alguém que está imbuído do propósito de exercer o seu papel, e ele tem uma leitura quase perfeita do seu tempo, e os pais de hoje deveriam ter também essa leitura, que nem todo dinheiro é abençoado, que nem todas as aventuras são de fato algo que vai trazer benefícios à vida dos nossos filhos, e que também nem todas as relações são saudáveis. Daí esta afirmação que nós encontramos aqui, verso 15 e 16: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Meus queridos irmãos, me chama a atenção aqui é que essa expressão, filho meu, no verso 15 de Provérbios capítulo 1, é uma ordem. Da mesma forma que esse pai tem a atitude de tratar de forma carinhosa o filho, dizendo filho meu, que é uma expressão de afeto, que revela afinidade e compromisso na educação do seu filho, ele também tem noção da sua autoridade sobre seu filho. Ele sabe quando deve ser carinhoso e afetuoso, e ele sabe também, tem consciência, quando ele precisa exercer autoridade, dizendo que é para fazer ou que não é para fazer. E eu acredito, meus queridos irmãos, que se há um problema na nossa geração, é essa relação dos pais com os filhos, afetada pela psicologia, que infelizmente fez com que muitas pessoas encontrassem na palavra não uma forma de dificuldade nas relações de afeto, sobretudo na família. O pai aqui está exercendo autoridade com seu filho, dizendo para ele não fazer. Enquanto pai, você que é pai e que me escuta, você precisa entender a sua autoridade sobre seu filho, dizer para ele o horário que ele pode sair e o horário que ele deve voltar, aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não está autorizado a fazer. Isso não tem relação com idade. A sua relação de autoridade com seu filho, ela é eterna e intransferível. A sua relação de autoridade com o seu filho foi legitimada por Deus, foi Ele que deu para você a autoridade de dizer ao seu filho, não faça. Eu gosto muito daquele vídeo do Mário Sérgio Cortella, filósofo e educador, que diz que na infância dele, ele ia para o restaurante com o pai, e quando sentava na mesa, o pai pedia o cardápio e dizia, sente ali, e ele sentava, e depois o pai pedia a comida e dizia assim, é isso aqui que nós vamos comer. As nossas relações com os nossos filhos se tornaram uma relação tão próxima que há algumas pessoas que perderam o sentido de autoridade. Isso é um perigo, porque se você que é pai, se você que é mãe, perder a autoridade sobre seu filho, eles vão temer a quem? Primeiro, eles vão criar uma relação adoecida e patológica com o próprio Deus. Segundo, se eles não têm
a referência de que existe uma autoridade em casa, eles não terão referência de nenhuma autoridade na sociedade. Então isso começa em casa, e então o pai diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, ou seja, eu não quero você andando com esses meninos. E não tem negociata, não tem história, ou a gente assume esse compromisso, ou depois a gente vai pegar na delegacia, ou então no necrotério, porque esse é o papel de um pai piedoso, porque este deve ser o papel de uma mãe piedosa, de dar ordens, de tratar com carinho, com afeto, de dar provisão, e dizer não, e dizer sim na hora certa. E é isso que o texto nos mostra. Mas ele vai caminhando para a última estrofe e para a sua conclusão, verso 17 e até o 19, diz: pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Meus queridos irmãos, versos do 15 ao 19, que representam aqui a terceira estrofe da passagem, nós encontramos o que nós podemos definir como a voz da salvação. Veja, a primeira coisa a compreender aqui nesta última estrofe é exatamente a palavra caminho. Verso 15 diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Essa expressão caminho aqui, ela pode indicar o curso da vida, ou como no computador, o cursor, que vai guiando, ou sendo guiado pelo mouse, ou pelo seu dedo ali no laptop. A segunda, essa expressão pode indicar, em segundo lugar, também a conduta devida, ou seja, tem uma relação aqui com as escolhas e o comportamento específico do jovem. A terceira coisa que essa palavra caminho pode indicar aqui é que ela está sinalizando também as consequências das escolhas, ou seja, o destino inevitável da escolha de um jovem. E um jovem não pode ser autônomo, as suas escolhas devem passar pela égide dos seus pais. Veja, o pai assume o seu posto e dá a seu filho uma ordem. Meus queridos irmãos, de fato, nós precisamos assumir esse papel. E nós iniciamos a mensagem falando exatamente dos problemas que os psicoterapeutas e orientadores educacionais têm encontrado na vida de muitos meninos que cresceram nas igrejas. E eu quero concluir a mensagem nesta manhã dizendo para você que é meu e seu papel, enquanto gente que recebeu valores tão elevados e abençoados, transmiti-los para aqueles que são a nossa herança espiritual. Se há alguma coisa que você deve pensar em deixar para os seus filhos, se há algum valor em tudo que você construiu na sua vida, nunca pense no seu patrimônio. Pense efetivamente na imaterialidade daquilo que você recebeu pela graça de Deus em sua palavra. É isso que esse texto nos ensina, meus queridos irmãos, e de fato nós encontramos aqui a voz da instrução, a voz da tentação e a voz da salvação. Essa voz da salvação também é revelada quando nós lemos as Escrituras, sobretudo no Salmo de número 19. A voz da salvação, no Salmo 19, revela que Deus fala através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas essa voz da salvação, ela se manifesta também pela Escritura, que nos revelou que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a revelação de Deus, e por Ele as relações, elas são curadas,
por Ele as relações são ajustadas, pelos valores que Ele imprimiu na nossa própria mente, pelo Seu Espírito, nós podemos, não somente nós, mas a nossa própria casa, ter relações saudáveis. Então, a minha oração final é que, se você ainda não compreendeu a necessidade não somente de ensinar, mas de viver aquilo que nós encontramos aqui, que você faça isso para o louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé? Vamos orar, encerrando o culto nesta manhã. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, bendito e amado, os valores dessa sociedade desprovida daquilo que temos como princípios, tem afetado as famílias da Tua igreja. Há muita gente, Senhor, que perdeu a dimensão e não compreende mais a importância do papel a ser desenvolvido dentro de casa. Isso passa pelos homens, que deveriam ser cabeça e sacerdotes. Isso passa pelas mulheres, aquelas que não têm exercido o papel de auxiliadoras idôneas. Isso também tem afetado os nossos filhos, que deixaram de compreender o valor do 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. Ajude-nos, Senhor, após ouvir a Tua doce voz pela palavra, a corrigir as nossas relações, a retomar o exercício dos nossos papéis, a fim de que a juventude, os nossos filhos, sejam preservados da voz da tentação e abracem a voz da salvação revelada em Jesus Cristo, ouvindo através de seus pais. Nós Te louvamos, Senhor, por esta manhã, porque recebemos dos céus o alimento que vem do Teu altar. Agora ajude-nos, meu Senhor, a vivermos plenamente tudo quanto temos ouvido do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bem, dos avisos, comunicar à igreja que o presbítero Aristarco já está em casa. Ele teve alta